Às vezes, no silêncio da madrugada, uma pergunta insiste como quem pede passagem. E se a riqueza que você busca não estiver no que você acumula, mas no que você revela quando recorda de onde vem a sua força? Há um ponto em que o corpo cansa, a mente dispersa, o coração aperta, e ainda assim algo dentro de você sabe que existe um caminho mais íntegro, mais estável, mais verdadeiro. Não é a pressa, não é a comparação, não é o grito do mundo. É a recordação correta que acalma o peito, alinha a respiração e devolve direção aos passos. Eu vejo o seu esforço. Você tenta, recomeça, muda de rumo, conquista um pouco e por algum motivo sente que o chão segue frágil. É exaustivo construir por fora, enquanto por dentro a alma pede ordem, sentido e paz. Essa tensão gera um nó no peito, um ruído constante no fundo da cabeça, como um alarme que nunca desliga. Não é falta de capacidade, não é falta de valor, é falta de referência segura. Quando o coração se esquece da fonte, a mente se perde em promessas fáceis e o corpo entra em modo de defesa. E defender-se o tempo todo consome a energia que deveria construir. Deuteronômio 8:18 é um chamado à memória que cura. Lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas, a fim de confirmar a aliança. Força, não atalho. Competência, não ilusão. Aliança, não ego. Essa distinção muda tudo. Quando a origem da força é limpa, o uso da força se torna sábio. A riqueza deixa de ser um fim ansioso e passa a ser expressão de propósito bem ancorado. De fora, parecem números. Por dentro, é caráter treinado, habilidade lapidada, decisões coerentes, relações que geram vida. Prosperidade, aqui, não é espetáculo, é estrutura. A neurociência nos lembra que aquilo que lembramos com frequência orienta nosso sistema nervoso. O que a mente foca, o corpo segue. Se a memória habitual é escassez, o cérebro entra em alerta, estreita o olhar, reduz possibilidades. Se a memória se volta à fonte, o alarme se aquieta, a atenção se expande, a criatividade desperta. Memória gera emoção, emoção molda percepção, percepção guia decisão. Por isso, a repetição importa. Por isso, a lembrança diária importa. Repetir a verdade certa não é fuga da realidade. É treinar o coração para enxergar a realidade com mais nitidez, menos medo, mais critério. Respire fundo. Sinta o ar entrar e sair, como quem aprende de novo a habitar o próprio corpo. Permita que a culpa perca espaço e que a consciência ganhe luz. Você não precisa se acusar por ter buscado com pressa. A pressa é um reflexo comum de quem tem medo de perder. Hoje, porém, a pressa cede lugar à precisão. Hoje, a ansiedade cede lugar ao critério. Hoje, a memória certa abre a porta para uma força diferente. A força que trabalha por dentro, organiza por dentro, alinha por dentro. E quando por dentro há aliança, por fora nasce uma riqueza que permanece. Silenciamos o ruído, honramos a fonte e nos preparamos para transformar capacidade em legado. Existe um tipo de cansaço que não vem só do corpo, mas da alma que empurra o dia com a sensação de que algo essencial está fora do lugar. O trabalho acontece, as horas passam, as contas são pagas e ainda assim a mente permanece inquieta, como se navegasse sem bússola em mar aberto. O coração, por sua vez, alterna entre esperança e frustração, desejando prosperar com dignidade, mas percebendo que os resultados não refletem o esforço investido. Nesse vão entre o que se entrega e o que retorna, nascem dúvidas sutis. Será que falta algo em mim? Será que perdi o tempo certo? Será que a porta certa existe? O corpo responde em tensão, o sono encurta e a atenção se fratura. Não é preguiça, não é incapacidade. É uma ausência de direção interior que transforma o esforço em areia escorrendo entre os dedos. E isso dói de um jeito silencioso e persistente. Ao redor, ecoa uma ideia insistente e estreita. Prosperidade como número, saldo, acúmulo. Uma régua fria que mede valor apenas pelo volume visível e ignora a tessitura invisível que sustenta o que permanece. Quando essa régua domina,
Decisões nascem da ansiedade e não do propósito. Relacionamentos viram transações e oportunidades, atalhos. O resultado é uma busca que promete alívio, mas entrega mais pressa, mais comparação, mais ruído. A mente fica condicionada a perseguir aumentos externos, enquanto por dentro faltam critérios, propósito e estrutura. Assim, a prosperidade se torna espetáculo rápido e instável, em vez de caminho sólido e coerente com quem se é, com o que se crê, com quem se deseja servir. Deuteronômio 8:18 apresenta outro ângulo, não apenas um Deus que aprova ganhos, mas aquele que concede força, competência, capacidade para adquiri-los em aliança. A ênfase muda de ter para ser capaz, de quantidade para qualidade de construção, de pressa para propósito. Nessa perspectiva, riqueza não é apenas o que entra, é o que se sustenta porque nasce alinhado a uma fonte limpa. Capacidade pode ser criada, treinada e expandida. Caráter pode ser lapidado, habilidade pode crescer, reputação pode florescer em solo de integridade. E quando isso acontece, os resultados externos passam a ser consequência de uma arquitetura interna coerente, onde cada escolha confirma a aliança que orienta a jornada. A memória certa reorganiza o mundo interior. Ao lembrar a fonte, o orgulho perde tração e o medo perde volume. O coração encontra uma referência que não negocia com a vaidade nem com o pânico, e a mente, aos poucos, sai do piloto automático. O contexto de Deuteronômio 8 traz essa pedagogia da lembrança. Em tempos de fartura, a memória protege. Em tempos de falta, a memória sustenta. Neuroemocionalmente, a recordação repetida do fundamento desloca o sistema do modo ameaça para o modo presença, e presença amplia a percepção. Com mais percepção, surgem escolhas mais finas. A força que cria riqueza, então, deixa de ser esforço disperso e se torna energia orientada, focada, paciente. Quando riqueza é compreendida como competência acumulada, o horizonte muda de lugar. Não se trata apenas de receber mais, mas de tornar-se alguém capaz de gerar valor de modo consistente. Competência aqui é um tecido, habilidades lapidadas, caráter testado, reputação que abre portas antes da chegada, relações que cultivam justiça. Cada pequena melhoria, cada gesto íntegro, cada entrega bem feita adiciona fio a esse tecido. A neurociência emocional descreve esse processo como reforço de caminhos neurais. Experiências coerentes repetidas fortalecem trilhas de decisão, e essas trilhas facilitam novas escolhas coerentes. Assim, a prosperidade ganha a textura de algo que cresce de dentro para fora, um amadurecimento visível no tempo. Propósito funciona como cartografia do necessário. Dons se encontram com necessidades reais, e desse encontro nasce valor autêntico. O mapa não é uma frase bonita, é uma leitura honesta de capacidades, limites, contextos e dores do próximo. Quando o mapa está claro, o olhar aprende a reconhecer campos prontos para a colheita, oportunidades que pedem exatamente o tipo de contribuição que se pode oferecer. Emoções se aquietam porque a mente sabe onde mirar. O corpo acompanha com um ritmo mais estável, e a alma respira aliviada por não precisar provar nada a ninguém. O resultado é um percurso menos errático, mais orgânico, onde cada passo faz sentido na história que se deseja construir. Há quem observe que pequenas práticas diárias, estáveis e silenciosas, criam sulcos de constância por onde a vida flui com mais ordem. 10 minutos podem abrigar gratidão concreta, revisão de propósito e a escolha de uma microação que incremente 1% de capacidade. O efeito não é mágico, é cumulativo. A repetição instala previsibilidade benigna no sistema nervoso, reduz a oscilação emocional e ilumina o que importa. Com o tempo, o cérebro passa a antecipar esse espaço,
e o coração o reconhece como abrigo. Nesse terreno simples, a força de Deuteronômio 8:18 se torna cotidiana. Menos lampejos, mais constância, menos promessa ruidosa, mais aliança silenciosa que dia após dia confirma-se na prática. Há momentos em que as oportunidades parecem janelas acendendo e apagando em sequência, e cada clarão gera a sensação de que a vida pode mudar se o salto for rápido o suficiente. A mente corre de uma promessa para outra, o corpo acompanha em sobressaltos, e o coração permanece dividido entre esperança e exaustão. Esse ritmo fracionado não nasce da falta de vontade, mas do medo de perder o que talvez nunca tenha sido nosso. O excesso de convites cria uma névoa de possibilidades onde tudo parece urgente, e por isso mesmo nada se torna essencial. O resultado é um cansaço que não dignifica, tarefas iniciadas e não concluídas, ligações que não se traduzem em alianças, energia investida sem o sentido que sustenta. A neurociência emocional descreve esse estado como um circuito de busca constante de novidade, em que a dopamina dispara expectativas que, sem ancoragem, caem na ansiedade. E a ansiedade, quando assume o volante, reduz o campo de visão, empobrece o critério, confunde ruído com direção, paira no ar uma ideia sedutora. Se a porta se abriu, então o caminho é abençoado. A lógica parece espiritual, mas se torna frágil quando confunde abertura com direção. Nem toda abertura revela propósito, nem toda facilidade desvela fidelidade, nem toda urgência traz verdade. Quando essa crença domina, escolhas passam a ser guiadas pelo estímulo do instante e não pelo alicerce da aliança. O olhar começa a medir valor pelo brilho do convite e esquece de perguntar pela coerência do processo. A pressa, então, veste roupa de fé, e o impulso, por vezes, leva a custos ocultos que só se revelam quando o entusiasmo baixa e a realidade pede prestação de contas. Não é um erro moral, é uma leitura curta. E leituras curtas pedem apenas uma coisa: mais luz. O mesmo Deus que concede força para adquirir riquezas, conforme Deuteronômio 8:18, também oferece critério para que essa força não se converta em dispersão. Critério. Aqui não é frieza, é cuidado. Não é incredulidade, é honra àquilo que permanece. O filtro certo reduz o ruído e amplia a paz. E quando a paz cresce, a percepção se torna mais nítida, o tempo desacelera por dentro e a decisão passa a carregar o peso específico do propósito. O coração não precisa mais adivinhar, aprende a discernir. A fé não corre para provar, repousa para escutar, e dessa escuta nascem escolhas que custam menos ao longo do tempo porque não traem a própria essência. Justiça, diligência e prudência formam uma espécie de trançado que sustenta decisões sólidas. Justiça, como em Provérbios 11:1, recusa medidas desiguais e convida à integridade do começo ao fim. Quando a balança interna está fiel, as contas externas tendem a se alinhar. Diligência, como em Provérbios 22:29, não é aceleração ansiosa, é esmero silencioso que depura a entrega e cria reputação antes da chegada. Ela transforma promessas em consistência. Prudência, como em Provérbios 14:15, não suspeita de tudo, mas avalia com cuidado, separando impulso de evidência, brilho de substância, urgência de verdade. Observa-se, nesses 3 fios, um efeito sobre o corpo. Os ombros descem, a respiração se aprofunda, o olhar se amplia. O sistema nervoso reconhece quando a decisão honra valores estáveis. Calma não é ausência de risco, é presença de alicerce. Há escolhas que mudam pouca coisa e cabem no fluxo do cotidiano, e há decisões que tocam destino, alianças e tempo de vida. Quando uma decisão ganha uma noite de sono, a poeira emocional tende a assentar. Memórias se consolidam, a amígdala reduz reatividade, o córtex pré-frontal recupera sua melhor função: ponderar, integrar, priorizar. Nesse intervalo, o fascínio perde altura e a essência ganha voz.
O convite que parecia urgente revela então se carrega pressa ou apenas clareza. A diferença é sutil, mas decisiva. Pressa empurra, clareza ilumina, e o corpo sabe distinguir. Com clareza, os batimentos encontram um ritmo mais coerente. Com pressa, tudo parece um pouco estreito, mesmo quando a promessa é grande. A espera, nesse contexto, não atrasa a bênção, preserva a aliança. Alianças não são apenas contratos, são pontes por onde a vida vai e volta. Transparência, histórico e coerência de valores formam a geografia dessa ponte. A transparência mostra o que há, o que não há e o que ainda é hipótese. Histórico fala de constância, de quedas e recomeços, de como alguém lida com limites e responsabilidades. Coerência de valores expõe se o discurso encontra a prática quando ninguém está olhando. Relações, nesse registro, deixam de ser atalhos e passam a ser terrenos férteis, onde a semente da competência encontra clima e solo adequados. Do ponto de vista emocional, alianças coerentes diminuem ruído interno, estabilizam a atenção e liberam energia para criar, em vez de vigiar. O coração, quando habita relações claras, deixa de gastar vida administrando sombras. 4 marcas costumam aparecer quando a decisão caminha alinhada. Propósito reconhecido, competência presente ou em franco crescimento, risco calculado com olhos abertos e impacto no próximo que dignifica. Propósito reconhecido dá nome ao porquê e nomes conferem contorno ao invisível. Competência presente ou crescente evita que a promessa se apoie apenas em carisma. Sem o músculo da habilidade, o fôlego acaba curto. Risco calculado não elimina incertezas, mas as coloca no tamanho real. Medo diminui quando é atravessado por lucidez. Impacto no próximo, por fim, funciona como bússola moral. O que edifica além de si tende a encontrar caminhos mais largos no tempo. Quando essas 4 marcas se alinham, o corpo costuma sinalizar com uma paz densa, não eufórica. E essa paz, no universo da decisão, tem o peso de um sim que não trai, ou de um não que protege. Há ganhos que chegam, mas não descansam. O extrato melhora, a agenda enche, a casa parece maior, e ainda assim algo íntimo perde cor. A conversa em família encurta, a mesa se torna passagem, a mente acorda no meio da madrugada calculando cenários que mudam a cada dia. O corpo sinaliza com tensões discretas, o humor oscila sem motivo aparente. E o coração, que um dia sonhou com prosperidade como sinônimo de paz, passa a desconfiar de qualquer silêncio. Não é excesso de ambição, é a sensação de que o progresso está sendo comprado com um preço alto demais. A prosperidade que não abraça o que é mais precioso rouba, aos poucos, a alegria do caminho. Circula a crença de que dinheiro sozinho resolve caráter, cura vazios, organiza afetos. A promessa é tentadora, mas recursos menos conflitos. Na prática, recursos ampliam o que já existe. Onde há ordem, os números potencializam. Onde há caos, os números o multiplicam. Quando a esperança de mudança repousa na cifra, a vida se inclina para um tipo de solução que não toca a raiz. O resultado é um paradoxo, conquistas aparentes e um subterrâneo emocional desalinhado. A casa fica bonita, mas a atmosfera perde ternura. A agenda fica cheia, mas a presença se torna rara. A conta sobe, mas a paz baixa. E paz, nesse contexto, não tem substituto. A lógica de Deuteronômio 8:18 devolve centralidade à aliança. A força para criar riqueza nasce de uma fonte que ordena, antes de ampliar. Ordem antes de expansão, como em Provérbios 24:27, muda o eixo de avaliação. Em vez de correr atrás de mais, o olhar se volta para dentro e pergunta se o que já existe se sustenta. Quando a aliança organiza o que importa, o crescimento deixa de exigir sacrifícios impróprios. O sistema nervoso reconhece a diferença. Em vez de viver em alerta, passa a operar em presença. A percepção se amplia, as
decisões perdem dureza, a prosperidade deixa de ser frenesi e ganha textura de continuidade. A expansão, então, acontece sem rasgar o tecido das relações, do corpo e da alma. Ordem não é perfeccionismo, é coerência. É quando entradas, saídas e prioridades conversam entre si e revelam um percurso compreensível. Nesse ambiente, a mente sai do ciclo de improviso e recupera a previsibilidade benigna. A memória recente deixa de registrar apenas urgências e passa a reconhecer padrões estáveis. Emoções reativas cedem espaço para um senso de direção sereno. A casa em ordem oferece um tipo de colo invisível. Decisões financeiras passam a carregar contexto, limites ganham significado, desejos encontram tempo. A riqueza, nesse cenário, não precisa gritar para existir, porque a estrutura que a sustenta já fala por ela. Tempo e energia formam a moeda mais rara de qualquer trajetória. Sem delimitação, o trabalho invade tudo e esvazia o que dá sentido ao próprio trabalho. Limites não são barreiras contra a prosperidade. Funcionam como leitos de rio que guiam a correnteza para lugares férteis. Quando o corpo percebe que não será convocado a performar sem descanso, a fisiologia responde com recuperação verdadeira, sono mais profundo, foco mais nítido, criatividade que retorna. Relações se beneficiam dessa estabilidade e a produtividade ganha uma qualidade menos ruidosa. Prosperidade, então, começa a incluir aquilo que o dinheiro não mede, mas que sustenta o que ele mede. Propósito oferece gramática às escolhas. Em vez de uma planilha que apenas distribui valores, surge uma narrativa que organiza sentido. Cada gasto conversa com uma intenção. Cada investimento carrega um porquê. Cada renúncia preserva algo maior. O cérebro, ao reconhecer coerência entre desejo e decisão, reduz a dissonância que drena a energia emocional. A sensação de perda diminui, porque a renúncia passa a proteger algo valioso e não a punir um impulso. O orçamento se transforma em mapa de identidade. Diz o que importa, aponta para onde se vai, deixa claro o que não cabe. Nessa sintonia, o dinheiro volta a ocupar seu lugar de ferramenta, não de tirano. Há semanas que nos contam verdades que os grandes planos não enxergam. Uma leitura breve e honesta do que aproximou e do que afastou, do que realmente importa, revela trilhas silenciosas, hábitos que constroem sem alarde, escolhas que esvaziam sem avisar, encontros que energizam por dentro. A neurociência emocional mostra como pequenos feedbacks recorrentes ajustam rotas com custo baixo e ganho alto. O sistema de recompensa aprende a valorizar consistência e não apenas novidade. Com esse espelho gentil, a vida financeira se alinha à vida afetiva e espiritual. Coerência se torna combustível. A riqueza que cresce nesse terreno tem outro brilho. Não cansa os olhos, acalma o peito e, com o tempo, confirma a aliança que a sustenta. Há lideranças que brilham sob luzes fortes e silenciam no escuro do próprio quarto. O dia termina com números crescendo e, ainda assim, o peito pesa como se carregasse um segredo. A sensação de que parte do avanço depende mais de carisma do que de critério, mais de presença performática do que de justiça tranquila. O corpo percebe, mesmo quando a mente tenta ignorar, que decisões tomadas para agradar desgastam o fôlego, que aprovações rápidas cobram juros altos, que o respeito que vem da coerência tem outra densidade. O coração, exausto de sustentar personagens, deseja uma autoridade que não precise gritar, que não se alimente de aplausos, que não se fragilize com ausências. Essa fome, embora discreta, aponta para um eixo mais profundo. Poder não como imposição, mas como consistência que serve. A confusão nasce quando se supõe que liderança eficaz dependa de impacto sonoro e de certezas inflexíveis. O mito repete que voz firme substitui balança justa, que domínio emocional vale mais do que submissão à verdade, que a segurança do grupo dispensa discordâncias. Nesse ambiente, decisões se tornam extensões do humor e não da justiça.
Conselhos se reduzem a ecos de afinidade. Reconhecimento ocupa o lugar do serviço. A neurociência emocional observa o efeito. Sob pressão por aceitação, o sistema entra em alerta, a escuta se estreita, a leitura do contexto empobrece. Assim, a autoridade se torna reativa, vulnerável ao aplauso e ao medo, oscilando entre controle e cansaço. O resultado é um poder que gasta mais do que sustenta. A lógica da aliança em Deuteronômio 8:18 desloca o eixo. A força que cria riqueza não legitima arbitrariedades, confirma um pacto, e pacto tem gramática. Em vez de teatralidade, coerência. Em vez de onisciência fingida, conselhos plurais. Em vez de autoproteção, serviço que constrói. Provérbios 17, 27 e 28 fala do valor do silêncio ponderado. Provérbios 11:1 denuncia a balança enganosa. Provérbios 11:14 lembra a segurança na multidão de conselheiros. Esse conjunto devolve ao líder um corpo menos reativo e uma mente mais ampla. A autoridade, então, deixa de ser ruído e se torna presença. Firme, sem dureza, clara, sem agressividade, simples, sem simplismo. O respeito deixa de depender do volume da voz e passa a nascer da fidelidade ao que é justo. A imagem da balança atravessa a consciência com força tranquila. O que pesa uma decisão quando passa pelo crivo da justiça? Quando a medida é fiel, preferências pessoais perdem domínio sem que afetos sejam desonrados. Critérios claros reduzem impulsos e a mente respira com mais oxigênio. O corpo reconhece esse ajuste. Ombros descem, a mandíbula afrouxa, o olhar sustenta contato sem confrontar. Provérbios 11:1 aponta que medidas desiguais distorcem o mundo. Neuroemocionalmente, a percepção capta essa distorção e aciona a defesa. Onde a justiça entra, o sistema se regula e abre espaço para escolhas sustentáveis. A decisão justa talvez não gere euforia, mas costuma gerar paz. E a paz, no governo de si e de outros, vale mais do que o aplauso do instante. A segurança na multidão de conselheiros, como em Provérbios 11:14, não celebra confusão, honra diversidade lúcida. Conselhos plurais ampliam o mapa e reduzem pontos cegos. Em termos cerebrais, vozes diferentes convidam o córtex pré-frontal a integrar perspectivas, diminuindo a tirania de narrativas únicas. O corpo percebe a diferença entre concordância automática e escuta real. Na primeira, há pressa e validação. Na segunda, há pausas e perguntas. A autoridade que se permite confrontos honestos se torna mais precisa, menos dependente de acertos espetaculares e mais comprometida com trajetórias coerentes. Não se trata de diluir responsabilidade, mas de confrontar ilusões com dados, experiências e valores compartilhados. Humildade, aqui, não encolhe a pessoa, alinha a pessoa à verdade. É a coragem de reconhecer limites, aprender com quem vê de outro ângulo, revisar convicções quando a realidade pede. No plano emocional, essa postura reduz a ativação defensiva. Quando a identidade não depende de estar sempre certa, a mente pode investigar com calma e o corpo agradece com menos tensão basal. No plano espiritual, humildade alinha com a aliança. A força vem de Deus e por isso pode ser administrada sem vaidade. Nesse ambiente, a autoridade cresce sem inflar. Torna-se mais densa, menos ruidosa, mais resistente a oscilações. A confiança que nasce daí é silenciosa e robusta. Não se explica, percebe-se. Algumas lideranças cultivam um modo de viver o tempo que se repete como quem planta e colhe. Há dias dedicados à escuta atenta, onde fatos, afetos e valores são organizados com paciência. Há momentos destinados à decisão, onde o que foi discernido se transforma em caminho. Há espaços reservados à reparação, onde se revisam efeitos, se pedem perdões, se ajustam rotas. Esse compasso produz um tipo de estabilidade que não depende de clima externo. Em termos neuroemocionais, ritmos previsíveis reduzem ruído interno, favorecem foco e aumentam a qualidade do juízo. Em termos espirituais,
Tal cadência honra a fonte de onde a força vem. Decisões deixam de ser palco e se tornam serviço. Nesse terreno, riqueza e influência não correm à frente do caráter. Caminham no passo da aliança, confirmando-a em silêncio visível. Há prosperidades que apertam o peito. O saldo cresce, as metas são alcançadas, as fotos registram vitórias e, mesmo assim, a alma se sente um pouco mais só. O convívio encolhe, as conversas perdem a delicadeza, a confiança fica rarefeita como ar em altitude. O corpo percebe primeiro, o descanso não repousa, o riso demora. A mente organiza planilhas como quem tenta ordenar um deserto. Em algum ponto, a abundância vira trincheira e a sensação de ameaça passa a morar nos detalhes. O coração entende que acumulou números, mas perdeu caminho, que construiu altura sem preparar os ombros para sustentar, que atravessou portas, porém deixou a janela da ternura fechada. Esse vazio não é ingratidão, é diagnóstico. Faltou fluxo onde houve acúmulo. Faltou sentido onde houve soma. A crença de que acumular é o objetivo transforma a prosperidade em estoque emocional. Quanto mais se guarda, mais o medo imagina perdas. Quanto mais se protege, mais a vida social empobrece. Quanto mais se ergue muro, menos se ouve o lado de fora. O olhar se condiciona a medir valor por volume e esquece de perguntar pela qualidade das relações, pela saúde dos vínculos, pela beleza da entrega. No campo neuroemocional, o cérebro aprende a buscar recompensas rápidas que aliviam por instantes, mas alimentam vigilância crônica. A dopamina promete alívio, a oxitocina sente falta de encontro, e sem encontro, a riqueza perde textura humana. O resultado é uma sensação de vitória sem abraço, de segurança sem descanso, de poder sem comunhão. Deuteronômio 8:18 fala de uma força que confirma a aliança. E Provérbios 11:25 lembra que a alma generosa prospera. O eixo muda discretamente de lugar. Prosperidade não como barragem, mas como rio, não como posse ansiosa, mas como fluxo consciente. Quando a aliança orienta o uso do que se tem, a riqueza ganha direção, os números recebem missão e a vida encontra um compasso que não fere. A fisiologia reconhece a mudança, a respiração aprofunda, o corpo abandona o modo de ameaça contínua, a mente amplia o campo de visão. Onde há fluxo, a confiança se reconstrói. Onde há generosidade estratégica, a reputação encontra caminhos que o dinheiro sozinho não alcança. O acréscimo, então, passa a confirmar a aliança que o sustenta. Receber, administrar, multiplicar, repartir. 4 movimentos que, quando se encadeiam, transformam números em sentido. Receber reconhece a fonte e agradece sem culpa. Administrar dá ao recurso um lugar inteligível no cotidiano, com clareza de prioridades e respeito aos limites. Multiplicar reflete competência e visão, não ansiedade. Repartir reconecta a riqueza à sua vocação de vida compartilhada. Em linguagem do corpo, esse ciclo regula a tensão de vigilância e convida o sistema nervoso a alternar entre esforço e repouso com mais naturalidade. Em linguagem do espírito, ele protege a alma da ilusão de autossuficiência e mantém aberta a janela do encontro. O que flui, limpa. O que circula, nutre, o que reparte, fortalece as bordas do próprio rio. Existem portas que se abrem antes que o passo chegue, porque a integridade foi na frente. Reputação nesse terreno é capital silencioso, soma de coerências, memória de entregas, testemunho de justiça quando ninguém aplaude. Em termos neuroemocionais, confiança social reduz ruído interno, diminui custos de transação afetiva e libera energia criativa. O corpo relaxa quando não precisa provar valor a cada negociação. Em termos espirituais, reputação conversa com aliança, confirma,
nos corredores da vida, aquilo que se crê em silêncio. Onde a reputação caminha adiante, a prosperidade deixa de depender de empurrões e passa a encontrar convites que pedem exatamente o que se sabe oferecer. Há menos esforço para convencer e mais espaço para servir. Proximidade é um lugar teológico e neurológico. Quando a prosperidade toca o bairro, o círculo de amigos, a comunidade de fé, a realidade ganha rosto e nome. O sistema de recompensa reconhece valor concreto e reforça trajetórias que fazem sentido. Pequenas iniciativas constantes que alcançam quem está a um aperto de mão de distância criam um ecossistema de confiança que retroalimenta reputação e oportunidade. O coração percebe que prosperidade não é uma torre isolada. É uma praça. Nessa praça, relacionamentos saudáveis funcionam como infraestrutura invisível. Amortecem crises, aceleram retomadas, protegem contra decisões que cheiram a brilho e trazem custo emocional alto. O impacto próximo devolve humanidade ao número e devolve chão ao passo. Há repartições que nascem de sabedoria prática. Uma lógica possível distribui 70% para a vida e o operacional, 20% para crescimento e 10% para generosidade. Não como fórmula rígida, mas como gesto de intenção que alfabetiza o coração para o equilíbrio. Esse arranjo confere musculatura ao cotidiano, visão ao futuro e espaço permanente para o outro. O cérebro responde ao perceber que há constância. O medo de faltar reduz, a expectativa de criar aumenta, a alegria de compartilhar encontra morada. O espírito, por sua vez, reconhece a aliança em andamento. Aquilo que se administra com honra tende a permanecer, aquilo que se multiplica com critério tende a amadurecer, aquilo que se reparte com amor tende a voltar em paz. Nesse compasso, riqueza deixa de ser um peso a carregar e se torna um rio a atravessar com gratidão e lucidez. Conta-se a história de um viajante que cruzava terras em busca de ouro. A cada cidade, uma nova promessa. A cada montanha, um novo boato. Ele seguia mapas rabiscados por mãos diferentes, com passos desalinhados, pistas que cintilavam ao longe. As noites eram longas, o corpo pesado, a mente dividida entre esperança e cansaço. Em certo vilarejo, um ancião lhe ofereceu água e silêncio. Depois, apontou para as botas do viajante cobertas de pó da própria estrada e disse que, muitas vezes, o brilho que move a jornada está misturado ao chão que já se pisa. O viajante sorriu por educação, mas partiu. Ainda não era tempo de entender. Meses depois, sem ouro e sem fôlego, ele voltou ao seu pequeno terreno. Aquele pedaço de mundo que considerava simples demais para conter promessas. Resolveu abrir uma vala para conduzir água ao pomar. A pá entrou no solo com um som diferente. O olhar estranhou aquele brilho fino, como um ponto de luz em pano escuro. Repetiu o gesto, limpou com cuidado, peneirou a terra. O pequeno feixe se multiplicou em grãos e os grãos, somados, formaram uma linha tênue e insistente. Nada de explosão. Nada de euforia, apenas uma certeza serena atravessando o corpo. O que ele buscava longe estava o tempo todo sob os seus pés, esperando por competência para ser revelado. Há nessa cena uma gramática delicada que conversa com Deuteronômio 8:18. A terra é a vida, com seus dons, limites e contextos. A água é a aliança, trazendo sentido e direção. A pá é a competência, treinada no cotidiano, que aprende a escavar o que não se mostra a olhos impacientes. A neurociência emocional ajuda a costurar o símbolo. Quando a atenção repousa no que está ao alcance, o sistema nervoso sai do estado de caça em alta rotação e entra em presença produtiva. A criatividade volta porque a ameaça diminui. A percepção se refina porque a pressa cede. A alegria discreta de construir substitui a exaustão de perseguir miragens. O ouro, então,
deixa de ser espetáculo e se torna consequência de uma escuta fina ao terreno que já se habita. O viajante aprendeu a caminhar menos e a enxergar mais. A cada dia, abria um pouco de vala, peneirava um pouco de terra, conduzia um pouco de água. Reputação foi crescendo como sombra em tarde longa, sem alarde. O vilarejo percebeu o pomar mais vivo, as frutas mais doces, a casa mais silenciosamente firme. O brilho, agora, não dependia de faróis externos. Brotava do encontro entre aliança e competência. O coração, antes gasto na ansiedade da distância, encontrou descanso na dignidade do processo. E a riqueza, afinal, revelou o que sempre foi: confirmação de um pacto, maturação de uma capacidade, fruto de um cuidado que não abrevia o tempo. E por isso, permanece. Há rotinas discretas que, repetidas sem alarde, rearrumam a casa interior e dão corpo à aliança de que fala Deuteronômio 8:18. O dia começa a ganhar outra textura quando a memória é guiada para o que sustenta e não para o que assusta. Um minuto de atenção grata acalma o peito, como quem acende uma luz pequena num quarto escuro. Nada muda por fora, mas tudo fica visível por dentro. O sistema nervoso, diante desse foco, reduz o ruído de ameaça e abre espaço para a percepção mais ampla. A mente reconhece cuidado onde antes só via carência, e o corpo responde com respiração mais profunda, ombros menos tensos, presença mais inteira. Gratidão, nesse registro, não é romantização, é higiene da lembrança. Lava os olhos por dentro para que o propósito seja visto sem poeira. Competência incremental encontra lugar logo depois. Em vez de saltos grandiosos, um acréscimo pequeno, constante, quase invisível. O cérebro gosta dessa cadência. Pequenas repetições constroem trilhas neurológicas que tornam a habilidade mais natural, menos custosa, mais disponível sob pressão. A emoção percebe que não precisa provar valor com espetáculos. Pode amadurecer na constância. Surgem microvitórias que não gritam, mas sedimentam autoestima saudável. O coração, ao notar esse avanço silencioso, troca a ansiedade da comparação pela serenidade do processo. O resultado não é apenas técnica aprimorada, é identidade fortalecida, capaz de sustentar resultados sem rachar por dentro. Propósito em voz baixa oferece direção ao que se está construindo. Dar nome ao bem que se deseja gerar organiza as escolhas, como quem ajeita livros na estante e encontra o título que faltava. A mente, quando escuta um porquê claro, distribui melhor a atenção. Desejos e limites conversam com menos conflito. A prioridade se apresenta sem violência. No corpo, essa coerência aparece como alívio sutil na garganta e espaço no peito, como se o ar encontrasse corredor para circular. A espiritualidade prática reconhece esse gesto como aliança reafirmada. Não se trata de convencer o céu, mas de alinhar a terra que se pisa ao pacto que sustenta a jornada. Onde há porquê, o como amadurece com mais calma. Generosidade concreta fecha o ciclo, não por obrigação, mas por saúde. O fluxo que sai previne a estagnação que pesa, limpa a alma de acúmulos que viram medo e devolve humanidade aos números. A neurociência emocional observa o efeito relacional. Vínculos confiáveis elevam a oxitocina, reduzem vigilância crônica, aumentam sensação de segurança. E segurança afetiva melhora discernimento, pois o medo deixa de gritar dentro da cabeça. Espiritualmente, esse movimento conversa com a lógica da aliança. Aquilo que confirma o pacto encontra caminhos de volta em paz. Assim, rotina simples se transforma em arquitetura de permanência. A força para criar riqueza deixa de ser lampejo e se torna rio.
alimentado por memória limpa, competência crescente, propósito nítido e generosidade que dá contorno à abundância. Nesse compasso, prosperidade deixa de cansar, passa a sustentar. Quando a casa silencia e a respiração encontra um ritmo mais profundo, algumas perguntas começam a ganhar contorno dentro do peito. Onde no caminho a prosperidade trocou a leveza do fluxo pela rigidez do acúmulo? Em que ponto números passaram a significar proteção e, sem perceber, a confiança se mudou para dentro das paredes de um cofre? A memória de Deuteronômio 8:18 sussurra que a força vem de uma aliança. Diante dessa lembrança, o coração pode encarar, com honestidade terna, os lugares em que o medo venceu a confiança e onde a abundância esqueceu o propósito que a sustenta. Há movimentos que pedem nome e prazo para existirem no mundo real, ainda que o gesto nasça discreto. Qual competência, concreta e possível, precisa amadurecer nos próximos 30 dias para que a prosperidade não dependa de lampejos, mas de estrutura? O corpo sabe responder quando a pergunta é sincera. Os ombros relaxam diante do que é claro. A mente organiza caminhos quando enxerga um passo plausível. O coração se anima quando percebe que pode avançar sem se trair. Competência não humilha, integra, reúne dons, corrige ângulos, fortalece a base onde os frutos poderão repousar sem medo de cair. Alguns convites brilham, mas cobram um preço que não está escrito no rodapé. Entre as últimas oportunidades que passaram pela frente, qual delas pede a pausa que ilumina, a noite que decanta, a verificação que separa entusiasmo de verdade? O discernimento, quando encontra espaço, altera a química do instante. A amígdala baixa a guarda, o pensamento integra dados e afetos, e a percepção deixa de confundir urgência com valor. À luz da aliança, portas que exigem pressa perdem altura, enquanto caminhos que respeitam o tempo ganham nitidez. A escolha certa raramente grita, quase sempre respira. E no fim, prosperidade que confirma a aliança sempre toca alguém que não está diante do espelho. Quem, de maneira concreta, será alcançado pelo que hoje se chama de riqueza? Um rosto, um nome, uma história? A resposta muda a atmosfera porque devolve humanidade aos números e devolve sentido às mãos. A neurociência emocional reconhece esse impacto. Vínculos confiáveis elevam a sensação de segurança interna, e segurança interna clareia o juízo. O espírito reconhece outra coisa. Quando a bênção encontra endereço no próximo, o coração volta a caber no próprio corpo. E nesse encaixe, a pergunta primeira se pacifica. Não é o ouro que confirma a aliança, é a aliança que dá ao ouro o que ser. Quando a memória encontra seu lugar, o coração para de lutar contra fantasmas e começa a dialogar com a verdade. Deuteronômio 8:18 permanece como coluna silenciosa no centro do cenário. A força para criar riqueza não nasce do improviso, confirma uma aliança. E onde há aliança, a pressa perde função. O brilho cede espaço à substância. A abundância aprende a habitar sem ferir. A neurociência emocional reconhece o mesmo movimento por outra linguagem. Lembranças estáveis reconfiguram o sistema nervoso e ensinam o corpo a trocar vigilância crônica por presença. Quando a presença se instala, a percepção amplia caminhos que antes pareciam estreitos. Os capítulos desenharam um mapa que se dobra bem no bolso e não rasga com o tempo. Memória que liberta potência, competência que se acumula sem alarde, propósito que dá gramática às escolhas. Filtros justos que reduzem ruído, esperas que decantam entusiasmo, alianças que sustentam a travessia. Ordem antes de expansão para que a casa não desabe, limites que protegem o que sustenta, leitura honesta do que aproxima e do que afasta. Liderança como coerência que serve, não como palco que cansa. Conselhos plurais que iluminam ângulos cegos. Humildade que não encolhe, apenas alinha. E por fim, riqueza com fluxo. Reputação que chega antes do passo, impacto que tem rosto e nome, repartição que mantém o rio vivo. Há um tipo de paz que não depende de circunstâncias, mas de eixo. Quando o eixo é a aliança,
Os números deixam de carregar o peso de provar quem alguém é. Prosperidade passa a ter textura de processo, não de espetáculo. O corpo respira melhor, o pensamento organiza melhor, a alma se reconcilia com o tempo. Esse compasso permite olhar para trás sem arrependimento amargo e para frente sem ansiedade dura. Permite também habitar o agora, com a dignidade de quem sabe que nada precisa gritar para ser verdadeiro. Se algo deste caminho tocou o chão de dentro, esse toque já é um começo. A força que cria riqueza se reconhece menos no barulho dos resultados e mais na constância que confirma a aliança, dia após dia, decisão após decisão. O viajante da metáfora descobriu ouro quando aprendeu a escavar a própria terra, a mesma terra que antes parecia comum. Assim também, no terreno da vida, dons, relações e escolhas podem revelar veios de permanência quando iluminados por memória, critério, ordem, autoridade serena e generosidade consciente. O brilho, então, deixa de ser um fim e se torna sinal. E o sinal aponta sempre para o mesmo lugar. Não é o ouro que cura o coração, é o coração em aliança que dá ao ouro um sentido que permanece.